Estamos na série Corpo e Alma. Hoje vamos ver o poder dos pensamentos. Nós falamos na aula passada que Keter é a vontade primordial. Ela está em interfase entre o nada e a criação. Porque a partir do nada, o Criador manifestou Keter para representá-lo à criação. Então a Sefirá Keter está representando o Criador nesse nosso plano. E nós já vimos todo o processo da criação, onde Elohim, Eloquim e todas as suas manifestações que geraram esse mundo físico. A criação, ela está a partir do nada, representada em Keter, e de Keter vem abrindo Rockman, Binah e as outras Sefirotes, que vão representar então o Criador, e na visão micro representa nós, os seres humanos. Então Rockman é a sabedoria e é o início, é o Reshit, de Bereshit. A criação começa aqui. Então o Reshit é a capacidade de criar. Então, para a gente entender, essa capacidade de criar iniciou na mente do Criador. Então, todo o processo da criação, ela estava no início com o pensar do Criador. Então, tudo começa no pensamento. Na visão macro, é isso, o Criador pensou e depois criou. Na visão micro, é assim também. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, quando nós pensamos, nós estamos agindo com o nosso Reshit, que é a capacidade que nós temos de criar, e acabamos pensando o que vai acontecer lá na frente. Então nós temos a capacidade de materializar os nossos pensamentos. Então precisamos cuidar dos nossos pensamentos, porque eles criam algo vivo. A partir do nosso pensamento, que sai da nossa Keter e se manifesta em nosso Malhut, que é o nosso corpo físico. O pensamento, ele está acima da fala. Então ele transcende a fala. É como se o homem estivesse aqui, o pensamento e a fala estivesse aqui. E é assim que está. A partir do momento que eu estou falando, eu já pensei. E o pensamento, então, ele está em nós numa batalha diária o tempo todo. Ele está presente o tempo todo em nós, mesmo quando nós estamos dormindo. Ele pode ser um pensamento que nos eleva e pode ser um pensamento que nos derruba. Então é uma batalha que nós temos entre o bem e o mal que está dentro de nós. Para nós reduzirmos os maus pensamentos que estão transcendendo a nossa fala, nós precisamos agir com sabedoria, que é através do silêncio, muitas vezes. Muitas vezes o silêncio é uma barreira para os nossos maus pensamentos. Então, os pensamentos, eles dão sentidos às nossas experiências e despertam os nossos sentimentos. Então,
quando despertam os nossos sentimentos, tem aí um risco de nós nos entregarmos àquelas emoções profundas que nós vimos na aula passada. Então nós temos que elevar os nossos pensamentos a um nível da nossa razão, para nós agirmos corretamente e não acabarmos errando em nossas escolhas, com aquele livre arbítrio que o Criador nos deu. Então, esses pensamentos nossos, quando direcionados para o bem, eles fazem com que o nosso objetivo seja alcançado. Mas para alcançarmos o nosso objetivo, nós precisamos concentrarmos a nossa energia neste objetivo. Porque se nós não concentrarmos a energia nesse objetivo, o nosso pensamento vai vaguear. Quando ele estiver vagando, eles estão pegando desvios. Então, ao invés de seguir em frente para o nosso objetivo, eles estão nos conduzindo a um retorno, um regresso na nossa caminhada. E aí surgem várias questões onde nós vamos estar bloqueando o nosso caminhar para a evolução. Estão a má intenção, a impureza, o inimigo, obstáculos, pedras, e assim a gente vai nomeando. Isso tudo aqui está nos levando à ilusão. Porque nós já falamos que estamos vivendo num mundo de ilusão. Ilusão porque tudo que existe, por mais concreto que ele seja, ele um dia vai se acabar. O que não vai se acabar são as coisas dos mundos quânticos, mundos superiores. Lá existe a realidade. E é atrás desta realidade que nós estamos caminhando para chegar até lá. Então, um pensamento que está circundado de ilusões, ele tem esses poderes de criar as más intenções, gerar inimigos, discórdias, e elas afastam esse homem da espiritualidade. Porque tudo isso, ele é fermento. E o fermento tem a capacidade de crescer e avançar. E onde que ele vai avançar? Então está aqui o ser humano, a mente do ser humano, onde tem ali o depósito de informações. Porque quando o homem vai pensando, vai ampliando o seu conhecimento, ele vai colocando dentro dele uma bagagem de informações que ele está alcançando neste mundo, nesta vastidão que o Criador deixou para nós. Essas informações vão entrando na mente do ser humano. Só que esses feixes de informações, eles têm essa divisão. São informações boas e informações ruins. E aí que entra o nosso trabalhar, para que as informações boas crescem e as informações ruins diminuam. Mas se nós não dermos espaço para as boas crescer, nós estamos favorecendo que esse fermento, que são as más informações, esteja crescendo e invadindo o espaço das boas informações. E aí essa pessoa só vai regredir, porque ele está aumentando o número de informações negativas dentro da sua mente. Essas pessoas nós já vimos nas aulas de título Multidão Sem Luz. Quem quiser rever essas aulas, volte no nosso canal da Escola de Curitiba e reveja essas aulas. Então, essas informações negativas geram pessoas que consideramos multidão sem luz. E nós já vimos que todos nós temos um pouquinho desse multidão sem luz. Nós somos um pouquinho e precisamos trabalhar esse pouquinho e mudar essa nossa caminhada.
Porque se nós temos um pouco de multidão sem luz dentro de nós, nós estamos também andando na contramão para o negativo. Essa multidão sem luz, em Isaías 5:20, ele fala assim que trocam bem por mal, luz por escuridão. Então o que é isso? É a inversão de valores causado pela ilusão. Então a ilusão gera a inversão de valores. Troca o bem por mal, o mal por bem, e é isso que Isaías estava falando. Essa multidão sem luz, quando com esse espaço vazio do bem dentro de si, só tem o mal, só pensa coisas ruins, age de forma egoísta, ele é considerado um demônio dentro do homem, esse espaço vazio. Por quê? Porque um corpo sem alma é um corpo vazio. Se esse ser humano está vazio de informações boas, ele só tem uma situação na vida que é o egoísmo. Tudo que ele for fazer, ele está fazendo em prol do egoísmo, para satisfação de si próprio. Então, de espiritualidade, ele está vazio. E ele está dividindo o bem e o mal. Ele está trabalhando para o mal. E esse trabalhar para o mal, nós consideramos que é o inimigo. Ele é o demônio do homem, ego é diabo. Então essa pessoa que faz essa inversão de valores por causa dos pensamentos que geraram essa ilusão nele, ele pensa que entende determinadas coisas. Só que esse entender dele é um entender vazio, porque não vai passar deste mundo malrude. Ele precisa entender com o pensamento voltado àquele objetivo que nós vimos na aula passada, que é o objetivo dele seguir para os mundos superiores e alcançar o nível de Keter. E quando ele fizer isso, ele estará trabalhando a sua fé, que nós vimos lá atrás. Então a fé que vai alcançar o seu objetivo, ela vem através do trabalhar, do esforço que ele tem, que nós vimos anteriormente. Se ele não trabalha, ele está gerando uma fé que é ilusão. E essa ilusão causa tudo isso que a gente já viu aqui. Então, para esse homem que está caminhando, lutar e chegar até o nível de Keter, que a gente já viu, ele precisa superar as suas ilusões. Superar as suas ilusões é anular a si mesmo. Ele tem que escolher o bem maior, mesmo que venha a causar-lhe dano. Ele não pode causar dano a outras pessoas para favorecer a si mesmo. Esse é o bem maior. Ele tem que escolher o bem maior. O bem maior sempre tem que ganhar, mesmo que a pessoa saia perdendo. Então, quando ele faz isso, ele está alcançando o atributo da humildade. E com esse atributo da humildade, ele está subindo até o nível de Rockman, que é a sabedoria, e ele está então fazendo a escada, né, o percurso da escada, para chegar até o nível de Keter. Mas se ele não adquire o atributo da humildade, ele não vai alcançar a sabedoria, que é Rockman, e também não vai alcançar Keter, porque ele faz aqui uma separação. Ele separa a sabedoria de Keter. Por que ele separa? Porque ele não conseguiu alcançar o nível da sabedoria. Outra situação que acontece com o pensamento é que ele dá-nos a possibilidade da imaginação. Então, a imaginação faz nós irmos longe, pensar em um mundo tão distante. Se nós hoje pensamos no mundo superior, é porque
ele está dando essa possibilidade, que é uma faculdade que nós temos de ir mais longe, de pensar e seguir adiante. É a faculdade que possui o espírito de representar imagens mentais, faculdade de criar a partir de combinações de ideias, que é a criatividade, e poder pensar além da realidade. Então, nós vimos que aquele caminhar que nós estávamos na aula passada, que nós chamamos de realidade, essa imaginação é a faculdade que nos dá essa possibilidade de ir mais longe, alcançar outros mares, como dizem. Então isso é gerado onde? É gerado no hipocampo. Então o hipocampo, ele programa reconstruções do nosso passado. E ele constrói cenas do nosso futuro, dando para nós a capacidade de ver mentalmente eventos imaginários. Tudo isso está vindo do nosso pensamento e está dentro de nós. Então, voltando àquele assunto que nós iniciamos na aula passada, nós precisamos despertar aquele ponto interior que está fazendo essa ligação entre nós, a nossa alma e o Criador, na representação Keter e na representação Malhut. Então, existe a linha que traça de cima a baixo e que está com todas as qualidades sendo representadas através da Sefirot. Nós precisamos encontrar esse ponto. Nós precisamos despertar esse nosso eu superior, o eu divino que está dentro de nós, oculto, para que nós possamos fazer esse caminho até Rockman e ligar-nos ao nível de Keter. Então, voltando tudo o que a gente já viu, estamos numa caminhada e precisamos nos elevar, precisamos ampliar os nossos conhecimentos. E isso só vem através do trabalhar. O trabalhar com a nossa razão. Nada que nos levar a ilusões vai fazer com que a gente suba essa escada e chegar ao nível de Keter e permanecer lá. O que tem de ilusões nos nossos caminhar, ele pode nos elevar. Ele pode nos deixar uma pessoa com um conhecimento secular. Mas esse conhecimento vai chegar até uma altura e a pessoa não vai conseguir saciar o seu desejo. Ele vai sempre querer mais e mais. Isso é ego, porque o ego é insaciável. E quando você toca nele, ele dói. Então, o ego dói. A pessoa que está trabalhando com esse poder das ilusões, ele é uma pessoa que, se você tocar nele, ele vai criar uma barreira de defesa e não vai permitir que você coloque a ideia do bem maior dentro dele. Porque ele vai estar naquele caminhar e os seus degraus ou os seus picos de realidade não vão permitir entrar na realidade seguinte. Ele vai permanecer na realidade que ele estava, mesmo que ele esteja evoluindo para uma evolução secular. Por quê? Porque ele vai estar na zona de conforto dele. E ele tem medo de sair da zona de conforto. A pessoa que tem medo de sair da zona de conforto não vai ampliar os seus conhecimentos espirituais, somente seculares. Então, conhecimentos seculares e conhecimentos espirituais têm diferença. Porque os espirituais, eles nos elevam a um nível superior, de vida superior do Criador. E os conhecimentos seculares nos elevam a nível material. Então, quando nós estamos nos desenvolvendo a nível material apenas,
porque não é proibido você desenvolver-se a nível material, mas você tem que desenvolver junto, porque o material, nós já vimos que o material ele é nessa linha e o espiritual ele é aqui, para a gente ter uma ideia de como são os caminhos. Porém, esses caminhos unidos, eles vão fazer isso aqui, ó, quando estão trabalhando os dois juntos. Não é a ideia de subir a um lugar alto. Isso aqui é apenas para a gente entender, porque não existe para cima e nem para baixo. O Criador é o todo, ele está aqui, e o que nós buscamos também está aqui. E está dentro de nós. Ele parte de dentro de nós. Então é esse eu superior que você tem que desenvolver e encontrar. E para desenvolver ele, você tem que superar as suas ilusões, anular a si mesmo, e aí você vai estar chegando a esse nível de queda. Tudo está dentro do seu pensamento. Isso é um pouquinho do poder do pensamento.